nosso estudo de hoje, nós vamos ver a parábola do fermento. Vai dar certo. Esse é o título. Abra sua Bíblia em Mateus 13, 33. O seu correspondente é Lucas 13, do versículo 20 ao 21. Vamos ler Mateus 13, 33? Disse-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Mateus 13, 33. Lucas 13, 20 diz assim: Disse mais: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Lucas 13, 20, 21. Todas as referências que vou fazer hoje aqui da Bíblia, eu vou usar a versão Almeida Revista e Atualizada. Tudo bem? O reino dos céus e o reino de Deus. Se você observar, eu queria fazer apenas uma pequena introdução. Se você observar, essa é a 4ª parábola que Jesus faz às multidões. Se você voltar comigo no capítulo 13, no primeiro versículo, está dizendo assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia: eis que o semeador. E ele começa a falar suas parábolas. Você vai ver que ele vai falar a parábola do semeador, a parábola do joio, a parábola do grão de mostarda e agora a parábola do fermento. E depois, se você for até o versículo 36, Mateus 13, 36, está escrito assim: então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. Então você vê que nesse período em que ele começou a falar às multidões, até ele ir para casa, ele declarou 4 parábolas. E 4 parábolas referentes ao reino dos céus. Essas parábolas ele proferiu na presença da multidão e de seus discípulos. E você vai ver reino dos céus e reino de Deus. Essa palavra reino, ela vem da palavra grega basileia e de uma outra palavra em hebraico, que eu não sei pronunciar, e eu vou usar isso daqui, ó. Escuta aí como é que se pronuncia essa palavra reino em hebraico. Essa é a palavra reino em hebraico. Essas 2 palavras, elas significam reino. Reino. Reino de Deus e reino dos céus. Eles possuem o mesmo significado, mas são utilizados de forma diferente para dar entendimento aos leitores dos evangelhos. No caso de Mateus, ele utiliza mais a expressão reino dos céus. Por quê? Porque ele escreve para os judeus. E falar reino dos céus é mais significativo para os judeus. Além do que escrever reino de Deus, poderia ter alguma resistência do judeu, porque o judeu, para seguir a lei, ele não falava o nome de Deus em vão. Então, reino dos céus é mais frequente no evangelho de Mateus. E ele está escrevendo para os judeus. Tá? E, mesmo assim, Mateus escreve 4 vezes reino de Deus no seu evangelho. Isso está em Mateus 12, 28, Mateus 19, 24, Mateus 21, 31 e também o 21, 43. Apesar do reino de Deus não aparecer em mapa nenhum, ele é um lugar real. É um lugar onde a vontade de Deus é realizada inteiramente. O reino de Deus é um mistério para a grande maioria dos homens. Nós veremos e entenderemos o reino por completo quando Jesus vier novamente, glorioso, quando ele fizer o seu retorno para buscar a sua igreja. E esse retorno será glorioso. A proclamação do reino de Deus era a mensagem principal de Jesus. Gostaria que você abrisse em Salmos 143, no versículo 11 e 13. Eu vou ler para você. Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder, para que façam saber aos filhos dos homens os teus feitos poderosos e a glória do esplendor do teu reino. O teu reino é um reino eterno. O teu domínio dura por todas as gerações. Salmo 145, versículos 11 até o versículo 13. Reparou nesse texto? Ele fala reino, domínio, poder. Essas palavras, todas elas têm um significado de reinar, reino e domínio. Um rei, ele tem que reinar sobre um reinado específico. O seu reino, o seu domínio, no caso de Jesus, quando ele retornar, ele reinará eternamente, é um reino, um reinado que não vem de homens, mas vem de Deus. E ele é eterno e o seu reino também é eterno. Deve reinar a vontade de Deus.
temos que abrir nosso coração e as nossas vidas para o reinado de Deus como uma criança obediente. Abra comigo lá em Marcos 10, no versículo 15. E diz assim: em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele, entrará no reino de Deus. Nós temos que entrar no reino e estar no reino de Deus. Outras referências para você depois dar uma conferida: Mateus 8:11, Marcos 9:47, Marcos 10, do versículo 23 ao 25 e Lucas 13:28. Importante você dar uma olhada nessas passagens. Bem, nós estamos falando da parábola do fermento. E o que é o fermento? Muitas pessoas sabem o que é, né? O fermento é um dos principais ingredientes de pães, bolos ou qualquer massa que a gente for cozinhar. Então, existe variados produtos que se fazem utilizando como fermento. Ao fermento é dado o poder de conferir volume, sabor e nutrientes a esses produtos, aos pães, aos bolos e etc. Nós temos dois tipos de fermento. O fermento químico, que ele trabalha na decomposição, quando o bicarbonato gera gás carbônico e água, fazendo com que a massa aumente de volume, cessando quando todo o fermento reage. E também tem o fermento biológico, ou levedura. Esse fermento biológico, ou levedura, ele é um micro-organismo vivo. Ele é um ser vivo, feito por Deus. E ele faz o quê? Ele precisa de glicose, e aí se alimenta de glicose, e ao se alimentar de glicose, ele produz esse gás carbônico, que no fermento químico, quem faz é o bicarbonato. E ele gera calor e também expande a massa. E o significado de fermento na Bíblia? Só para você ter uma ideia, na preparação da Páscoa, os judeus limpavam cerimonialmente as suas casas, eliminando todo o resto de fermento, inclusive a menor migalha de pão fermentado. Quer dar uma olhada? Abre lá em Êxodo 12:15. Lá está escrito assim: 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia, tirareis o fermento de vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o sétimo, que é os dias da Páscoa, essa pessoa será eliminada de Israel. Também não se podia, em nenhuma das ofertas, ofertar a Deus com fermento. Abra lá em Levítico 2:11. Lá está escrito assim: nenhuma oferta de manjares que fizerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento e de mel nenhum queimareis por oferta ao Senhor. Então você vê, normalmente, por essas partes que nós lemos na Bíblia, normalmente o fermento na Bíblia, ele traz uma noção de coisas ruins, má influência, símbolo do mal e corrupção. Se você olhar lá em Mateus 16:6, só o 6, e depois o 12, o versículo 6 e o versículo 12. Vamos ler? Mateus 16:6. E Jesus lhes disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Aí você pula para o versículo 12. Então, os discípulos entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Então ele dá essa noção de coisas ruins, de má influência, né? Também em Gálatas 5:9. Abra lá. Gálatas 5:9. Está escrito assim: como dizem por aí, um pouco de fermento fermenta toda a massa. E também lá em 1 Coríntios 5:6. Não está certo que vocês estejam orgulhosos? Vocês conhecem aquele ditado: um pouco de fermento fermenta toda a massa. Veja a referência daquilo que a gente colocou como simbolismo do fermento na Bíblia. Essa expressão que nós lemos em Gálatas 5:9 e 1 Coríntios 5:6 é uma expressão proverbial que indica o grande mal que pode causar algo aparentemente inofensivo. Assim como o fermento penetra toda a massa do pão, a maldade de uma só pessoa corrompe as pessoas, a igreja e toda a sociedade. Isso se for consentido. Qual é a aplicação então que Jesus dá ao fermento em Mateus 13:33? Porque ele declara, veja lá na sua Bíblia novamente, Mateus 13:33. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento. Opa, então se fermento tem essa conotação ruim, por que Jesus comparou o reino de Deus com o fermento? Né? Jesus faz uma alegoria de que o reino dos céus, ou o reino de Deus, é semelhante ao fermento, e pelas suas propriedades, as propriedades do fermento, faz uma associação contrária ao senso comum. Olha que interessante que Jesus fez.
Jesus utiliza a ação do fermento para simbolizar o bem que o reino de Deus faz no interior das pessoas. A parábola apresenta pelo menos 4 lições positivas sobre o fermento. Vamos conferir? Primeira lição: uma pequena quantidade de reino de Deus, fermento, traz uma grande mudança interna na pessoa, na igreja, na massa. Olha de novo aquele versículo 33 que nós vimos. Ele continua, né? Vamos ler? Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha. Você vê a proporção. O fermento para 3 medidas de farinha. Isso mostra que uma pequena porção de fermento vai fazer um crescimento, uma fermentação, uma transformação. Isso me lembra Romanos 12, 1, 2. Vamos ler? Romanos 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muito bom isso, né? Lição número 2. A pessoa, a massa, não cresce sozinha. Tem que ter ajuda externa do reino de Deus, que é o fermento. Você olha de novo naquele versículo 33 e lá está escrito assim, que uma mulher tomou. Então você tem a pessoa da mulher que tomou esse fermento. E esse fermento é o Espírito Santo. O Espírito Santo vai envolver essa massa e vai fazer com que a justiça, a paz e a alegria esteja ali sendo misturada na massa. Abra em Romanos, capítulo 14, no versículo 17. Romanos, capítulo 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Interessante isso, né? Lição número 3. O reino, o fermento, trabalha por dentro, influenciando toda a pessoa, a massa. Há uma ação por dentro, no interior. No interior. Tem a ação da mistura. Você vê que aquela mulher ela vai misturando, e essa mistura vai fazer com que todas as unidades e partículas daquela massa, junto com as unidades e partículas do fermento, se unam e se interponham entre as unidades umas das outras. Filipenses 1,6 diz assim: estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então essa mistura dessa massa com o fermento, ela vai ser misturada e essa obra vai ser completada. Lembra que eu disse para vocês, na significação do fermento, que o fermento ele atua até completar todo o processo? Filipenses 1,6. Lição número 4. O reino, a levedação, muda toda a pessoa, a massa, por completo. A chegada do reino de Deus na nossa vida nos conduz ao propósito da nossa vida. E o propósito é glorificar a Deus e o seu Cristo e se alegrar nele para sempre. Convence do pecado e da justiça e do juízo. João 16, 7 e 8. Garante a salvação, segundo aos Coríntios 1, 21 e 22. Ensina, João 16, 13. Produz frutos, Gálatas 5, versículo 22 e 23. Pontos para pensarmos. Está implícito o tempo. Não se esqueça disso. Ao misturar o fermento na massa, existe o processo de mistura. Existe o processo de levedação, de crescimento, de transformação. E esse processo não é da noite para o dia. Para algumas pessoas acontece muito mais rápido. Outras pessoas demoram um pouco. Mas não se esqueça, existe o tempo no processo. O tempo é importante. O reino se manifesta de forma gradativa à humanidade. E está em constante crescimento. Lembra da massa? Vai misturando aos poucos. A mistura não é feita de uma hora para outra de repente. A massa vai sendo misturada, o fermento vai sendo agregado. E aí vai começar, assim que o fermento atinge a massa, ele já começa a produzir, ele já começa a crescer. Ok? Desenvolvimento interno pelo Espírito Santo. Essa massa vai crescer, vai tomar volume por causa da ação do fermento dentro da massa, que é o Espírito Santo. Ok? Nós ficamos empolgados com coisas grandiosas e descremos de coisas aparentemente pequenas. Não é? A gente às vezes olha coisas grandiosas e, mas coisas pequenas a gente não se importa. Lembra? Nós temos uma pequena medida de fermento para 3 medidas de farinha.
Aquele fermento é pouco comparado à massa, à porção de farinha. Mas essa questão do fermento ser agregado, ele é que vai começar a fazer com que essa massa cresça. E olha, o cristianismo ele começa numa região improvável, a Palestina. A Palestina sempre foi um lugar colocado de lado, um lugar que ninguém queria ir, um lugar terrível, um lugar complicado, cheio de problemas. Sempre foi. Por causa das lutas que tiveram lá e tudo mais que a gente já conhece. O cristianismo começa num lugar improvável, com pessoas iletradas, com um líder e 12 discípulos. 12 discípulos que se tornam apóstolos. Dentre esses discípulos, o líder, um filho de carpinteiro. Na época, o que era um filho de carpinteiro? Pescadores, um cobrador de impostos, odiado pelo povo. Um zelote e etc. Você conhece os discípulos, você sabe. Você percebeu? Coisas pequenas que de repente começam a transformar o mundo. E essa transformação começa dentro das pessoas. O fermento dentro das pessoas, o reino de Deus. É a comparação que Jesus faz. Ele diz que ele compara o reino de Deus é semelhante a um fermento. Olha que interessante. E você tem servido o reino de Deus? Fica a pergunta. Outras perguntas para a gente pensar. O reino de Deus e o reino dos céus, o que é? São iguais? São diferentes? São a mesma coisa? Conversa com o seu grupo a respeito disso. Às vezes as pessoas não entendem que reino dos céus e reino de Deus é a mesma coisa. Qual o significado de fermento na Bíblia? Qual é a aplicação que Jesus faz sobre o fermento? Ele muda o senso comum e traz o fermento para simbolizar o reino de Deus. Quais os efeitos que esse fermento que Jesus apresentou na parábola traz para as nossas vidas? Um versículo para você memorizar com o grupo. Lucas 17, 21. Nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Um bom estudo, Deus abençoe. Fique na paz.